Fundação, de Isaac Asimov. Parte 1. Os psicohistoriadores. Ari Seldon, nascido no ano de 11.988 da Era Galáctica, morreu no ano 12.069. As datas são geralmente apresentadas em termos da Era Fundacional, como o ano 79 é 1 IF. Filho de pais da classe média em Helicon, setor de Arcurus, onde seu pai, conforme lenda de autenticidade duvidosa, cultivava tabaco, nas plantas hidropônicas do planeta, muito cedo mostrou a sua extraordinária propensão para a matemática. As piadas relacionadas com a sua habilidade são inúmeras, e algumas contraditórias. Com a idade de 2 anos, dizem que, sem dúvida, as suas maiores contribuições foram para o campo da psicohistória. Seldon encontrou este campo constituído por meia dúzia de vagos axiomas. Quando o deixou, tornará-o uma profunda ciência estatística. A melhor autoridade para pormenores da sua vida é a biografia escrita por Gal Durnick que, quando jovem, encontrou Seldon 2 anos antes da morte do grande matemático. A história do seu encontro. Enciclopédia Galáctica. Todas as citações da Enciclopédia Galáctica, aqui reproduzidas, são extraídas da 116. Edição publicada em 1020 F pela empresa da Enciclopédia Galáctica, Limitada. Términos, com autorização dos editores. Chamava-se Gal Durnick e era um simples provinciano que nunca vira Trantor. Isto é, não na realidade. Viram muitas vezes no supervídeo, e eventualmente nos enormes boletins noticiosos tridimensionais, cobrindo uma coroação imperial ou a abertura de um conselho galáctico, apesar de ter vivido toda a sua vida no mundo de Sinax, que circulava ao redor de uma estrela nos confins do deserto azul. Ele não estava desligado por completo da civilização. Naquela altura, lugar algum da galáxia o estava. Havia quase 25 milhões de planetas habitados na galáxia, e todos se submetiam ao império cuja capital era Trantor. Seria o último meio século de tal existência. Para Gaal, esta viagem era o indubitável clímax de sua vida de jovem sábio. Ele já estivera no espaço, de modo que a viagem, como viagem, e nada mais, pouco significava. É certo que anteriormente simplesmente viajara até o único satélite de Sinax para obter dados sobre as mecânicas da queda do meteoro, necessários à sua dissertação, porém pensando que viagens seriam viagens, quer durassem um dia ou um ano. Já se preparara para o salto através do superespaço, fenômeno que não experimentaria todos os dias. O salto era e seria para todo o sempre o único método prático para as viagens interestelares. As viagens através do espaço vulgarmente conhecidas não se davam à velocidade mais rápida do que a da luz, um pouco do conhecimento científico pertencente entre os poucos que resistiam à passagem do tempo desde o início da história da humanidade, e que significaria anos de viagem entre os sistemas habitáveis mais próximos. Através do superespaço, região impossível de imaginar, que não era espaço nem tempo, matéria ou energia, algo ou nada, poderia atravessar a galáxia em toda a sua extensão no intervalo de 2 segundos. Gal esperara o primeiro desses saltos com medo, e no entanto, nada sentirá além de um sobressalto interno que desapareceu no mesmo instante. Foi tudo, e depois disso, havia apenas a nave, grande e brilhante, o produto frio de 12.000 anos de progresso imperial, ele próprio, com seu diploma de matemática obtido recentemente e um convite do grande Ari Seldon para ir a Trantor, juntar-se ao vasto e um pouco misterioso projeto Seldon. O que Gal esperava com ansiedade depois da desilusão do salto, era a primeira visão que teria de Trantor. Por isso nunca saía da sala de observação. As persianas de aço, retiradas das vigias, permitiam uma breve visão que ele aproveitava observando o brilho firme das estrelas, gozando a luminosidade de uma nebulosa, um conglomerado gigante de fogos fatos apanhados em movimento e imobilizados para sempre, ou então a névoa azulada e fria de uma nebulosa gasosa, à distância de 5 anos-luz, estendendo-se para além da vigia como mancha de leite dominando a sala com uma luz tênue, para desaparecer 2 horas depois. A primeira aparição do Sol de Trantor deu a impressão de um ponto duro e branco, quase perdido, e apenas reconhecido ao ser apontado pelo guia da nave. As estrelas avolumavam-se no centro galáctico.
Mas a cada salto, o sol brilhava mais intensamente, ofuscando todas as outras luzes, empalidecendo-as. Um oficial apareceu e disse: A sala de observação ficará fechada durante o resto da viagem. Preparem-se para a chegada. Gal seguiu, puxando pela manga do uniforme branco com o distintivo imperial, o Sol e a nave interplanetária. Seria possível deixar-me ficar? Gostaria de ver Trantor. O oficial sorriu, e Gal olhou embaraçado, lembrou-se sem razão de que falava com um sotaque provinciano. O oficial respondeu: Chegaremos a Trantor ao amanhecer. Quero vê-lo do espaço. Desculpe, mas é impossível. Se isto fosse um iate, poderia fazê-lo, porém vamos nos aproximar pelo lado do Sol e você ficaria queimado e cego com os efeitos da radiação. Gal voltou-lhe as costas. O oficial ainda lhe disse que as visitas de turismo em Trantor eram baratas. Obrigado. Era criancice sentir-se desiludido, mas sentir-se criança num homem é quase natural. Nunca tinha visto Trantor, grande como a vida, espalhado na sua imensidade, e não desejava esperar. A nave desceu entre ruídos. Ouvia-se o sussurro longínquo da atmosfera a ser cortada, resvalando ao longo do metal, o ruído contínuo dos condicionadores lutando contra o calor da fricção, e o ruído mais lento das máquinas desacelerando-se. Ouvia-se ainda o tumulto de homens e mulheres reunindo-se nas salas de desembarque, os guinchos dos guindastes levantando a bagagem, o correio e as mercadorias do centro da nave. Gal sentiu que a nave já não tinha um movimento independente. A gravidade planetária tinha supremacia, milhares de passageiros aguardavam pacientemente. A bagagem de Gal era mínima. Ele parou defronte de um balcão onde suas malas foram rapidamente revistadas. O seu passaporte foi inspecionado e carimbado. Não lhe deram atenção. Estava em Trantor. O ar parecia mais pesado, a gravidade maior aqui do que no local onde nascerá. Pensou se conseguiria se habituar à imensidade. O edifício de desembarque era enorme. O teto perdia-se nas alturas, e Gal quase podia imaginar as nuvens formarem-se por baixo dele. A parede fronteira não se via, só funcionários, balcões e chão até se perder tudo na neblina. O homem do balcão falou, o tom de sua voz era azedo. Mexa-se, Durnik. Gal ainda lhe perguntou para onde, porém a única resposta foi um gesto apontando para os sinais suspensos no alto onde se podia ler: táxis para todos os pontos. Um indivíduo saiu do anonimato e parou no mesmo balcão em que Gal parará. O homem fez-lhe um movimento de cabeça e o indivíduo retribuiu por sua vez e seguiu o jovem imigrante. Chegou no momento de ouvir para onde Gal se dirigia. Gal encontrou-se defronte do anúncio supervisor. O homem a quem o letreiro se referia nem sequer o olhou. Para onde? Perguntou. O jovem não tinha certeza, porém alguns segundos de hesitação significavam mais gente em fila atrás dele. O supervisor olhou-o desta vez. Para onde? Gal não tinha muito dinheiro, respondeu descuidado. Para um bom hotel. O supervisor não se impressionou. São todos bons. Escolha um. O mais próximo, por favor. O supervisor apertou um botão. Um fio tênue de luz formou-se no chão, serpenteando entre outros de cores diferentes. Um bilhete luminoso foi-lhe apresentado. O supervisor pediu. 1,12. Gal procurou as moedas. Para onde vou? Perguntou. Siga a luz. O bilhete continuará brilhando enquanto for na direção certa. Gal começou a andar. Havia centenas de pessoas seguindo suas rotas individuais, cruzando-se, apressadas em chegar aos seus destinos. O seu caminho terminou. Um homem de uniforme azul e dourado, berrante, confeccionado com pasto têxtil, levou-lhe as malas. Direto para o Luxor. Gritou. O homem que seguia Gal ouviu-o e observou-o subindo em seu veículo. O táxi subiu em linha reta. Gal olhava tudo pela janela transparente, maravilhado com a sensação de voar dentro de uma estrutura fechada, agarrando-se instintivamente ao assento do motorista.
A vastidão reduziu-se, e as pessoas tornaram-se formigas, dispersas em todas as direções. A cena restringiu-se ainda mais e começou a desaparecer. Em frente havia um paredão. Começava no meio de nada e terminava no meio de nada, longe do alcance dos olhos. Por todo ele apareciam as bocas dos túneis. O táxi lançou-se num deles e logo desapareceu na escuridão. Durante curtos momentos, Gal ficou pensando como é que seu motorista escolhera aquele túnel entre tantos. Tudo era escuridão, brilhando apenas uma ou outra luz de sinalização. O ar parecia cheio de ruído de chuva. Gal inclinou-se para a frente, protegendo-se contra a desaceleração, no momento em que o táxi saía do túnel e subia para o nível do solo mais uma vez. Hotel Luxor, Disse o motorista desnecessariamente depois de ajudar Gal a transportar a bagagem. Aceitou uma gorjeta, arranjou outro passageiro e partiu de novo. Durante todo este tempo, nem uma única vez se viu o céu. Trantor. No início do 13º milênio, esta tendência atingiu o clímax. Como centro do governo imperial por centenas de gerações e localizado como estava, nas regiões centrais da galáxia, entre os mundos mais densamente povoados e tecnologicamente avançados de todo o sistema, não podia deixar de ser o mais rico e denso agrupamento de seres humanos que a raça jamais vira. Sua urbanização progrediu rapidamente até atingir o apogeu. Toda a superfície de Trantor, 100 milhões de quilômetros quadrados de extensão, formavam uma única cidade. A numerosa população mal ultrapassava os 40 bilhões e devotava-se quase inteiramente às necessidades administrativas do Império. Apesar disso, não bastava para a complexa tarefa. Deve lembrar-se que a impossibilidade de uma administração cuidada de todo o Império Galáctico, sob a direção pouco inspirada dos últimos imperadores, foi um fator considerável no declínio. Diariamente esquadras de navios, aos milhares, traziam os produtos de 20 mundos agrícolas para os mercados de Trantor. A necessária dependência dos mundos exteriores que asseguravam a sua manutenção, tornava Trantor cada vez mais vulnerável à conquista. No último milênio do Império, a monotonia das numerosas revoltas fez com que os seus imperadores se tornassem mais conscientes da realidade, de modo que a política imperial se tornou pouco mais do que uma teimosa proteção à sensível veia jugular de Trantor. Enciclopédia Galáctica. Gal não tinha absoluta certeza se o sol brilhava, se era dia ou noite. Tinha vergonha de perguntar. Todo o planeta parecia viver sob metal. A refeição, acabada de lhe ser servida, vinha rotulada de almoço, porém havia planetas cujo horário dificilmente se adaptava às convenientes alterações do dia e da noite. A velocidade de rotações planetárias era variável, e ele desconhecia os movimentos de Trantor. De início seguirá avidamente os letreiros que diziam solário, porém descobriu que este não passava de uma sala iluminada por radiação artificial. Deixou-se lá ficar alguns segundos, dirigindo-se a seguir para o átrio do hotel. Onde posso adquirir bilhetes para visitas de turismo? Perguntou ao empregado. Aqui. Quando é a partida? Perdeu uma agora mesmo. Haverá outra amanhã. Compre já o bilhete que eu lhe reservo o lugar. O dia seguinte seria tarde demais, teria de estar em breve na universidade. Não há uma torre de observação, ou algo semelhante. Insistiu ainda. Ao ar livre. Também posso vender-lhe um bilhete para lá, se quiser. O melhor é deixar-me ver como está o tempo. Apertando um botão ao lado, o empregado leu a corrente de palavras e números que surgiram no visor. Bom tempo. Pensando melhor, acho que estamos em época de seca. Acrescentou ainda em tom de conversa. Eu, por mim, nunca saio. A última vez que estive ao ar livre foi há 3 anos. Vê-se uma vez e pronto. Tome o seu bilhete, há um elevador especial à retaguarda do edifício. É só tomá-lo. O elevador era do último tipo e trabalhava por repulsão da gravidade. Gal e outras pessoas entraram, o operador acionou uma chave, e quando o indicador da gravidade chegou ao 0 ele sentiu-se suspenso no espaço. Depois tornou a sentir um pouco do seu peso, e no momento em que o elevador acelerava a subida gritou alarmado, ao sentir que os pés deixavam o chão, em virtude da aceleração.
Meta os pés debaixo das guardas. Não sabe ler. Gritou-lhe o ascensorista irritado. Os outros passageiros sorriam divertidos ao verem o seu esforço para de novo descer, agarrado à parede. Os pés de todos os passageiros estavam metidos em argolas de metal cromado que, em linhas paralelas, fixavam-se ao chão. Ele ignorara tal coisa ao entrar. Sentiu dedos que o agarraram e o puxaram para baixo. Com um suspiro de alívio, o jovem agradeceu e o elevador parou finalmente. Dirigiu-se para um terraço descoberto, iluminado por intensa luz branca, que o cegava. O homem que o ajudara a descer vinha atrás dele e entabulou conversa. Sente-se. Há muitos lugares. Também me parece. Dirigiu-se para as cadeiras, mas parou antes de lá chegar. Se me der licença, irei até o parapeito. Quero dar uma vista de olhos. O homem fez um gesto amigável e Gal debruçou-se no parapeito, contemplando o panorama. Não conseguia ver o solo que se perdia no meio das complexas construções. Não havia horizonte para além das colunas metálicas em silhuetas, estendendo-se numa uniformidade cinzenta, e Gal imaginou que todo o resto seria igual na superfície daquele planeta. Quase não havia movimento. Algumas aeronaves passavam vagarosas, mas o movimento de bilhões de seres sucedia em algum lugar. Estava certo disso, debaixo da pele metálica daquele mundo. Árvores não havia, nem relva, nem terra, nenhuma espécie de vida além do homem. Em algum local, naquele mundo, pensou vagamente, se situaria o palácio do imperador, entre milhas de solo natural, entre verduras, rodeado de flores, uma pequena ilha no meio do oceano de aço, mas invisível agora a seus olhos. Talvez estivesse a muitos quilômetros, não sabia. A sua visita urgia. Suspirou ruidosamente, tomando finalmente consciência da sensação de estar em Trantor, no planeta central de toda a galáxia, caldeirão borbulhante da raça humana. Não viu suas fraquezas, não viu as naves chegarem com os alimentos, não percebia a veia jugular que ligava fragilmente os 40 bilhões de seres em Trantor com o resto da galáxia. Tinha apenas a consciência daquela obra grandiosa, da completa e quase desprezível conquista total de um mundo. Quando se voltou, o seu olhar parecia vago. O amigo do elevador indicava-lhe uma cadeira a seu lado. Gal sentou-se. O homem sorriu. Chamo-me Gerril. É a primeira vez que vem a Trantor. É. Já imaginava. Trantor abate as pessoas, especialmente as de temperamento poético. Veja só, os Trantores nunca vêm até aqui, não gostam. Causa-lhes apatia. Apatia. A propósito, meu nome é Gal, por que apatia? É um panorama magnífico. Questão de opinião. Se você tivesse nascido numa cela e crescido num corredor, trabalhando num cubículo, com férias numa varanda repleta de gente, ao sair para o ar livre, sem nada além do céu sobre si, talvez lhe desse um ataque de nervos. É regra obrigarem-se as crianças virem aqui, uma vez por ano, depois dos 5 anos. Não sei se lhes faz bem ou não, na realidade não lhes serve de nada porque não gozam de suficiente ar livre, e nas primeiras vezes gritam até o histerismo. Deviam começar assim que nascem a vir aqui uma vez por ano. Continuou. Claro que não tem importância. Que diferença faz se nunca saírem? Lá embaixo são felizes e governam o império. A que altura pensa que estamos? 500 metros. Inquiriu inocentemente. Gerril riu. Não, 20 metros apenas. O quê? Mas o elevador levou, bem sei. Porém a maior parte do tempo foi consumido desprendendo-se do nível do solo. É como um iceberg, 9/10 estão invisíveis, estende-se mesmo até o oceano. Estamos tão baixo que podemos utilizar a diferença térmica entre o nível do solo e o subsolo, para nos dar toda a energia de que necessitamos. Já sabia? Não. Pensei que usassem geradores atômicos. Já os usamos, porém este método é mais barato. Compreende-se. Então que pensa de tudo isto? Por momentos o ar bonacheirão desapareceu. Está de férias. Há negócios. De passagem, não. Não é bem assim.
Sempre tive vontade de ver Trantor, mas o que aqui me trouxe, na verdade, foi um emprego. Ó, Gal sentiu-se na obrigação de continuar a explicação. Um emprego no projeto do Dr. Seldon, na Universidade de Trantor. com o Corvo Seldon. A pessoa a quem me refiro é Ari Seldon, Seldon, o psicohistoriador. Não conheço nenhum Corvo Seldon. É o mesmo. Corvo é apelido, chamam-lhe assim porque ele prediz um fim desastroso. O que? Gal estava seriamente surpreso. Não me diga que não sabia. Gerril não sorria. Você vai trabalhar com ele e não sabe. Vou sim, mas estou alienado dessas coisas, sou matemático. Qual é o motivo dessa previsão? Que espécie de desastre? Não adivinha. Não faço a mínima ideia. Tenho lido escritos do Dr. Seldon e dos seus colaboradores, mas tão somente sobre teoria matemática. Esses são os que ele publica. Gal começou a irritar-se. Parece-me que vou até o meu quarto. Foi um prazer conhecê-lo. Gerril acenou-lhe num adeus indiferente. Gal encontrou no quarto um indivíduo que o esperava. Durante alguns segundos ficou tão surpreso que não conseguiu articular o inevitável. Que faz aqui? Que lhe aflorou aos lábios. O homem levantou-se. Era velho, quase completamente calvo e cocheava. Os olhos eram vivos e azuis. Sou Ari Seldon. Disse, e Gal identificou mentalmente aquele rosto com o que tantas vezes vira nas telas. Psicohistória. Gal Durnig, empregando conceitos não matemáticos, relacionou e definiu a psicohistória com o ramo da matemática em relação às reações de grandes aglomerados humanos a estímulos econômicos e sociais. Subentendido em todas estas definições está o avocar-se que o aglomerado em questão está suficientemente desenvolvido para um tratamento estatístico válido. A dimensão necessária de tal aglomerado pode ser determinada pelo primeiro teorema de Seldon, que é ainda imperativo que o aglomerado em si seja desconhecedor da análise psicohistoria que se acha submetido, para que todas as suas reações tenham validade. A base da psicohistória encontra-se no desenvolvimento das funções de Seldon, as quais exibem propriedades coerentes com tais forças econômicas e sociais, à medida em que Enciclopédia Galáctica. Bom dia, doutor. Gal hesitou. Pensou que só nos encontraríamos amanhã. Assim seria, se as circunstâncias o permitissem. Todavia, se vamos aproveitar suas capacidades, devemos fazê-lo rapidamente. Torna-se cada vez mais difícil conseguir recrutas. Não estou compreendendo, doutor. O senhor não esteve conversando com um homem na torre de observação. Sim, apenas sei que se chama Gerril. O nome nada representa. É um agente da Comissão de Segurança Pública. Seguiu desde que você desembarcou. Mas por quê? Tudo isto me causa confusão. Ele não lhe disse nada a meu respeito. Gal hesitou. Referiu-se a você como o Corvo Seldon. Não lhe disse por quê. Disse-me que o senhor predizia uma catástrofe. É verdade. Trantor tem algum significado para você. Todo mundo parecia muito interessado na sua opinião sobre Trantor desde que chegará. Gal, no entanto, não se sentia capaz de responder senão com uma palavra: glorioso. A sua resposta é irrefletida. E a psicohistória? Não pensei aplicá-la no caso, é preferível aplicá-la. Antes de nossas relações chegarem ao fim, meu jovem amigo, terá que aprender a aplicar a psicohistória a todos os problemas por mais rotineiros que lhe possam parecer. Observe. Seldon tirou da algibeira o seu calculador. Dizia-se que até debaixo do travesseiro ele guardava um, para os momentos de insônia. O calculador estava consumido pelo uso e os dedos de Seldon, gastos mais pela idade, acariciaram o rijo plástico que o guarnecia. Símbolos vermelhos saltaram da matéria cinzenta. Eis as atuais condições do Império. Parece-me que essa representação não está completa. Disse Gal finalmente. Não está completa. Concordou Seldon. Alegro-me que não aceite cegamente a minha palavra.
Todavia isto é uma aproximação que serve bem para demonstrar a proposição. Acha aceitável? Sim, mas dependendo da minha verificação. Gao estava decidido a evitar qualquer armadilha. Bom, acrescente a tudo isto a probabilidade do assassinato do imperador, revoltas dos vice-reis, o regresso periódico a crises de depressão econômica, o declínio da exploração dos planetas. Parecia nunca mais chegar ao fim. Para cada razão mencionada, novos símbolos surgiam, integrando-se na função básica que se expandia e mudava. Gao só o interrompeu uma única vez. Não vejo a validade dessa transformação de valores. Seldon repetiu-a, porém, mais lentamente. Isso é feito por meio de uma operação de valores sociais. Proibida, interrompeu Gao, outra vez. Bom, você é rápido, mas não o é suficientemente. Não é proibida nessa relação. Vou provar-lhe pelo método da expansão. O processo era mais lento, mas ao final Gao disse humildemente. Obrigado, agora compreendo. Seldon terminou. Isto será Trantor daqui a 5 séculos. Qual é a sua interpretação? Inclinou a cabeça e aguardou. Destruição total. Exclamou Gao. Mas é impossível. Trantor nunca esteve. Seldon apoderara-se de uma excitação febril, intensa, pois apenas o seu corpo envelhecera com os anos. Vamos, viu como eu obtive o resultado. Transformei os números em palavras. Esqueça por instantes o simbolismo. Gao interpretou. À medida que a especialização em Trantor aumenta, mais vulnerável, mais indefesa se torna. Além disso, quanto mais se tornar um centro administrativo do Império, mais valiosa se torna como presa. A incerteza da sucessão imperial aumenta as lutas entre a nobreza e origina o desaparecimento da responsabilidade social. Basta. Que me diz da probabilidade numérica da destruição total em 5 séculos? Nada posso afirmar. Pode utilizar a diferenciação. Gao sentiu-se pressionado. Seldon não lhe entregava o calculador, porém o segurava ante os olhos. Seu cérebro trabalhava com fúria, e sentiu a testa cobrir-se de suor. 85% de probabilidades mais ou menos. Nada mal. Disse Seldon olhando-o com afeto. O número exato é 92,5%. É então essa a razão do corvo. Nunca vi esses cálculos nas comunicações. Claro que não. É impublicável. Pensa que o Império se exporia a tanto. Trata-se de uma simples demonstração de psicohistória, porém alguns dos resultados chegaram ao conhecimento da aristocracia. Seldon terminou com um gesto que explicava a sua inaptidão. Isso é mal. Não tanto assim. Tudo foi devidamente calculado. E foi isso que os levou a investigar a minha pessoa. Tudo e todos relacionados com o meu projeto estão sob investigação. O senhor corre algum perigo? Sim. Há uma probabilidade de 1,7% de eu ser executado como traidor. Contudo, essa probabilidade em nada altera o projeto. Também a levamos em conta. Bem, não pensemos nisso. Suponho que se encontrará comigo amanhã na universidade. Sim. Disse Gao. Comissão de Segurança Pública. A aristocracia ascendeu ao poder após o assassinato do imperador Cleon I, último da dinastia Intun. No seu conjunto, formaram um elemento de ordem durante os séculos de instabilidade e incerteza do império. Sob o controle das grandes famílias dos Shen e de Vat, transformaram-se em instrumento cego para a manutenção do status quo. Não foram totalmente destruídos como poder de Estado, a não ser depois da ascensão de Cleon II ao trono. O primeiro comissário-chefe. Assim sendo, o princípio do fim desta comissão pode ser ligado ao julgamento do Dr. Ari Seldon, 2 anos antes do início da Era Fundacional. Esse julgamento encontra-se gravado na biografia de Ari Seldon, feita por Gao Durnik. Enciclopédia Galáctica. Gao não chegou a cumprir o prometido. Foi acordado na manhã seguinte pela campainha do comunicador.
Respondeu, e a voz do empregado do hotel, um tanto sarcástica, informou-o de que se encontrava detido, sob ordens da Comissão de Segurança Pública. Gal correu para a porta, tão só para descobrir que esta já não se abria, só lhe restava vestir-se e aguardar. Vieram buscá-lo e levarão-no para outro lugar, porém continuou detido. Submeteram-no a vários interrogatórios, sempre com a máxima delicadeza, tudo ultracivilizado. Explicou-lhes que era natural da província de Sinax, que frequentara tais e tais escolas e obtido o doutoramento em matemática, em tal e tal data. Pedirá trabalho como colaborador do doutor Seldon e fora aceito. Vezes sem conta deu estes pormenores, e vezes sem conta retornaram os seus inquisidores à questão de sua adesão ao projeto Seldon. Como e quando ouvirá ele mencionar tal projeto? Qual seria sua posição? Que instruções secretas receberá? De que constava o projeto Seldon? Respondeu-lhes que não sabia. Não tinha quaisquer instruções secretas. Era um investigador, um matemático. Não tinha nenhum interesse em política. Finalmente o delicado inquisidor perguntou: Quando se dará a destruição de Trantor? Gal hesitou. Por mim não posso lhe dizer. E falado por outrem? Não posso responder pelos outros. Pensou ter respondido com demasiada veemência. Alguém já lhe falou de tal destruição. Fixou uma data. Perante a hesitação do jovem, o inquisidor prosseguiu: O senhor foi seguido, doutor. Estávamos à sua espera no porto, quando o senhor chegou, na torre de observação, enquanto aguardava sua entrevista, e é óbvio que seguimos toda a sua conversa com o doutor Seldon. Então já conhecem os seus pontos de vista sobre o assunto. Talvez, mas gostaríamos de ter a sua opinião. Ele é de opinião que Trantor será destruída dentro de 5 séculos. Provou matematicamente. Sem dúvida. Respondeu em tom de desafio. O senhor de certo defende a infalibilidade da matemática. Se o doutor Seldon a aceita, é válida. Então, vamos embora. Espere. Tenho direito a advogado. Exijo esse direito como cidadão do Império. Será atendido. E foi. Foi um homem alto que logo após entrou, um homem cujo rosto parecia ser feito de linhas verticais, e tão magro que se duvidava existir espaço suficiente para um sorriso. Gal levantou a cabeça. Tantas coisas lhe sucederam e estava em Trantor há 30 horas apenas. O homem disse: Sou Los Avaquim. O doutor Seldon indicou-me para seu representante no tribunal. Ah. Bem, então vejamos. Exijo um apelo imediato ao imperador. Estou detido sem motivos. Estou inocente, qualquer que seja a acusação. Qualquer que seja. Suas mãos não eram a representação empolada de suas palavras. Deve-me conseguir audiência com o imperador, imediatamente. Avaquim espalhava cuidadosamente pelo chão o conteúdo de um envelope que sacara da algibeira. Eram os impressos legais, tão finos que mais pareciam fitas, eram adotados pelo foro, por caberem numa minúscula cápsula, e serem assim esquivados a buscas. Havia também um gravador magnético. Avaquim olhou finalmente Gal. A comissão tem, é natural, um fonocaptor nesta sala, de maneira a ouvir o que dizemos. É contra a lei, contudo usarão. Gal cerrou os dentes com força. Contudo. E Avaquim sentou-se resolutamente. O gravador que coloquei sobre a mesa, um gravador vulgar na aparência, mas que trabalha muito bem, tem a propriedade extra de anular o fonocaptor por meio de uma irradiação estática. A comissão não o descobrirá tão breve. Então posso falar. Seguramente. Quero uma audiência com o imperador. Avaquim sorriu com ironia, provando assim haver espaço no seu rosto para um sorriso amarelo. O rosto se contraiu como que para arranjar esse espaço essencial. Disse apenas: O senhor é da província. Acima de tudo sou um cidadão do Império, tanto quanto qualquer membro da Comissão de Segurança. Certamente. No entanto, como provinciano não entende a vida de Trantor, tal como é. Não há audiências com o imperador. Então, ninguém acima da comissão. Não há outro processo. Nenhum.
Não há recurso prático. Legalmente, claro que pode apelar ao imperador, contudo não conseguiria uma audiência. O atual imperador não é um imperador da dinastia Intun. Trantor encontra-se em mãos das famílias aristocráticas de cujos membros se compõe a Comissão de Segurança. Um desenvolvimento já previsto pela psicohistória. Nesse caso, se o Dr. Seldon pode prever a história de Trantor num futuro de 500 anos, e 500 não, 1500. Sejam 15.000. Por que não previu ele ontem os acontecimentos desta manhã, e não me avisou? Perdão, retiro o que disse. Gal sentou-se e descansou a cabeça nas palmas das mãos suadas. Sei perfeitamente que a psicohistória é uma ciência estatística, e que não pode prever com segurança um futuro individual. O senhor compreenderá que me sinto um pouco transtornado. O senhor se engana. O Dr. Seldon era de opinião que o senhor seria detido esta manhã. O que? Infelizmente é a verdade. A comissão tem se tornado cada vez mais hostil às suas atividades. Novos membros que vêm se juntar ao grupo tiveram interferências cada vez maiores. Os gráficos indicam que, para conseguir a nossa finalidade, devia atingir-se o clímax agora. A comissão movia-se vagarosamente demais, e o Dr. Seldon visitou-o ontem para forçá-los a aparecer. Nenhuma outra razão. Lastimo. Por favor, assim foi preciso. O senhor não foi escolhido, por qualquer razão pessoal. Deve compreender que os planos do Dr. Seldon, desenvolvidos matematicamente durante um período de 18 anos, incluem todas as eventualidades de probabilidade significativa. Esta é uma delas. Fui aqui enviado unicamente para assegurar-lhe de que não há nada a temer. Tudo terminará bem, quase certo para o projeto, e com probabilidades razoáveis para você. Quais são os números? Para o projeto, mais de 99,9%. E para mim? A sua probabilidade é de 77,2%. Quer isso dizer que, em cada 5 das minhas possibilidades, há uma de ser condenado à prisão perpétua ou à execução? A última está abaixo de 1%. Cálculos sobre uma unidade não têm significado. Mande-me o Dr. Seldon. Infelizmente não posso. O Dr. Seldon também foi detido. A porta foi violentamente aberta antes que Gal pudesse sequer levantar-se. Entrou um guarda, dirigiu-se à mesa, apanhou o gravador, olhou-o por todos os lados e meteu-o no bolso. A vaquinha interpelou-o calmamente. Necessito desse instrumento. Lhe será dado um, conselheiro, que não irradia um campo estático. Nesse caso a minha entrevista terminou. Gal viu-o sair e sentiu-se ainda mais só. O julgamento, como Gal o denominava, embora tivesse pouca analogia com a elaborada técnica jurídica que conhecia através dos livros, durou pouco tempo. Estava apenas no terceiro dia, e no entanto Gal não conseguia retroceder, mentalmente, ao seu início. Ele próprio fora pouco incomodado. O ódio concentrava-se em Seldon, sem que este se apresentasse perturbado. Para o jovem, aquele homem representava o único ponto de apoio que lhe restava no mundo. Os espectadores eram reunidos e escolhidos exclusivamente entre os barões do Império. A imprensa e o público foram excluídos e duvidava-se que qualquer número significativo de estranhos tivesse sequer conhecimento do julgamento. A atmosfera era de visível hostilidade aos acusados. Os 5 membros da Comissão de Segurança Pública estavam assentados atrás de sua mesa de juízes, como num trono. Trajavam-se de ouro e escarlate e de batinas justas e brilhantes como porta-vozes estridentes de suas funções judiciais. Ao centro sentava-se o comissário-chefe Lin Shen. Gal, que nunca vira um lorde tão poderoso, olhava-o fascinado. Shen, durante todo o processo, raramente falou. Deixou patente que o discurso estava abaixo de sua dignidade. O advogado da comissão consultou os seus apontamentos e o interrogatório continuou, com Seldon no banco dos réus. Vejamos, Dr. Seldon, quantos homens estão atualmente ligados ao projeto que o senhor dirige? 50 matemáticos. Incluindo o Dr. Gal Durnick. O Dr. Durnick é o 51º. Então há 51. Explore bem a sua memória, Dr. Seldon.
Talvez haja 52 ou 53. Ou talvez mais. O Dr. Durnica ainda não se ligou formalmente à minha organização. Quando fizer, teremos 51 membros. Até lá serão 50, como já frisei. 50. Não serão aproximadamente 100 mil. 100 mil matemáticos. Não. Não falei de matemáticos. Há ou não 100 mil membros de todas as especialidades. De todas as especialidades é possível que sua estimativa esteja correta. É possível. Eu não pergunto. Afirmo categoricamente que o é. Afirmo que o número de homens ligados ao seu projeto, Dr. Seldon, é de 98.572. O senhor está incluindo nesse número mulheres e crianças. Levantando a voz. 98.572 indivíduos. É essa a intenção da minha afirmação e creio que é indiscutível. Nesse caso devo aceitá-la como exata. Consultando os apontamentos. Deixemos por momentos esse caso, Dr. Seldon, e passemos a outro que já foi também debatido. Importa-se de repetir o que pensa sobre o futuro de Trantor. Disse e repito que Trantor se transformará em ruínas dentro dos próximos 5 séculos. Não considera essa afirmação como deslealdade ao Estado? Não, meu caro senhor. Verdades científicas permanecem além de lealdades ou deslealdades. O senhor está ciente de que a sua afirmação representa uma verdade científica? Absolutamente. Em que é que se baseia? Na prova matemática da psicohistória. Pode provar que essa matemática é válida? Apenas há outro matemático. Sorrindo. O que o senhor proclama, então, é que a sua verdade é de natureza tão esotérica, que fica além das possibilidades de compreensão de um homem comum. Quer-me parecer que a verdade deve ser mais cristalina, menos misteriosa e mais aceita. Para alguns cérebros ela não apresenta dificuldades. A parte física da transferência de energia, que é conhecida pelo nome de termodinâmica, tem se apresentado clara e verdadeira através de todos os tempos, desde o homem das eras mitológicas e, mesmo assim, existem ainda pessoas, algumas das quais possivelmente aqui presentes, que seriam incapazes de representar um motor. E, no entanto, sua inteligência não deve ser por isso menosprezada. Duvido que os sábios comissários. A esta altura, um dos comissários inclinou-se para o advogado. Suas palavras eram ininteligíveis, porém o sibilar da voz era áspero. O advogado corou e interrompeu Seldon. Não nos encontramos aqui para ouvir discursos, Dr. Seldon. Aceitamos sua exposição. Permita-me, no entanto, sugerir-lhe que suas previsões de desastre podem ter a intenção de abalar a confiança do povo no governo imperial de modo a atingir fins puramente pessoais. E que por mera previsão o senhor o espera conseguir tendo preparado para isso um exército de 100 mil indivíduos. Em primeiro lugar, o caso não é esse. Se fosse uma investigação sumária, lhes mostraria que pouco mais de 10 mil são pessoas de idade militar e que, mesmo assim, nenhuma dessas 10 mil tem qualquer espécie de treino militar. Atua o senhor como agente de outrem. Não me encontro a soldo de qualquer homem ou potência, senhor advogado. Age então desinteressadamente. Serve à ciência, exato. Vejamos então. Pode o futuro ser alterado, Dr. Seldon? A resposta é óbvia. Este tribunal pode ir pelos ares dentro das próximas horas ou pode não ir. Se o fosse, o futuro seria alterado, por pouco, mas sem dúvida alterado. O senhor esgrime com palavras. Pode a história da raça humana ser alterada em sua totalidade? Sim. Facilmente. Não. Com muitas dificuldades. Por quê? A trajetória de um planeta contém uma inércia enorme. Para ser alterada deve deparar-se com algo com uma inércia proporcional. Deve haver o mesmo número de pessoas, ou se o número for menor, dá-lhe um longo prazo para a alteração. Compreende? Creio que sim. Trantor não será destruída se um grande número de indivíduos se decidir atuar nesse sentido. Correto. Mais ou menos 100 mil pessoas. Não. Esse número é excessivamente pequeno. Com certeza. Considere-se que Trantor tem uma população superior a 40 bilhões. Considere-se, além disso,
que o caminho que a levaria à destruição não pertence a Trantor per si, mas ao Império em sua totalidade, e que o Império contém quase 1 quintilhão de seres humanos. Perfeitamente. Então talvez 100.000 pessoas possam alterar essa trajetória, se eles e os seus descendentes trabalharem com essa finalidade nos próximos 500 anos. Temo que não. 500 anos é curto prazo. Ah. Nesse caso, Dr. Seldon, podemos tirar a seguinte conclusão partindo de suas afirmações. O senhor reuniu 100.000 pessoas limitadas ao seu projeto, que esses mesmos indivíduos são suficientes para alterar a história de Trantor nos próximos 500 anos. Em outras palavras, não podem evitar a destruição de Trantor, façam o que fizerem. Assim é, infelizmente. Por outro lado, esses 100.000 indivíduos não têm em mente qualquer fim ilegal. Exatamente. Vagarosamente. Nesse caso, Dr. Seldon, preste atenção, pois queremos uma resposta ponderada. Qual é a finalidade desse grupo? A voz do advogado tornará-se estridente. Preparar a sua armadilha com habilidade, encurralando Seldon, cortando astutamente toda e qualquer possibilidade de uma resposta coerente. Ouviu-se um sussurro no seio da Assembleia que chegou mesmo até aos comissários. Estes inclinaram-se uns para os outros, num movimento de ouro e escarlate. Só o chefe não se perturbou. Ari Seldon não se moveu, esperou que a febre se evaporasse. Diminuir os efeitos dessa destruição. Qual é o significado exato de sua resposta, Dr. Seldon? A explicação é banal. A remota destruição de Trantor não é em si um acontecimento único no esquema do desenvolvimento da humanidade. Será antes o clímax de um complicado drama que teve início há séculos e que se acelera continuamente. Refiro-me, nobres senhores, ao declínio atual e consequente destruição do Império Galáctico. O sussurro tornou-se um ruído. O advogado gritava. O senhor declara abertamente. E foi interrompido pelos gritos de traição que se elevavam em coro das galerias. Lentamente o chefe ergueu o martelo e deixou-o cair uma só vez. O som lembrou um gongo. Quando as vibrações cessaram, cessaram também as vozes coléricas da galeria. O advogado respirou fundo. Teatralmente. O senhor compreende, Dr. Seldon, que fala de um império que se mantém há 12.000 anos, através de todas as vicissitudes e que tem atrás dele a devoção e o amor de 1 quintilhão de seres humanos. Estou bastante certo do estado atual do Império e da história que o precede. Com todo o respeito pela assistência, reclamo um conhecimento muito mais vasto dessa história do que qualquer dos presentes. E mesmo assim continua prevendo a ruína. É uma previsão matemática, sem qualquer juízo moral. Pessoalmente lamento até o que está por vir. Mesmo que se admitisse que o Império fosse uma coisa má, e eu não o admito, o estado de anarquia que se seguiria à sua queda seria 1000 vezes pior. É contra esse estado de anarquia que eu pretendo lutar. A queda do Império é, meus senhores, um movimento contra o qual não será fácil lutar. É ditado por uma burocracia crescente, falta de iniciativa, congelamento de castas, excomunhão de curiosidade. Centenas de outros fatores têm continuamente progredido de há séculos para cá, e apoderou-se demais da massa humana para poder parar. Não é evidente para todos que o Império esteja tão forte como sempre. A aparência de força está ao seu redor, parece ser duradoura. Contudo, senhor advogado, o tronco de uma árvore, até o momento em que a tempestade a parte em duas, tem toda a aparência de fortaleza. É essa tempestade que sopra neste momento através de todas as ramificações do Império. Escutem com os ouvidos da psicohistória e a ouvirão render. Incerto. Já dissemos, Dr. Seldon, que não nos encontramos aqui para com firmeza. O Império se desmoronará com todo o bem que trouxe. O conhecimento acumulado através dos anos apodrecerá e a ordem que impôs se desvanecerá. Guerras interestelares não terão fim, a população entrará em decadência, os mundos dispersos perderão o contato com o corpo principal da galáxia, e assim ficarão. Uma voz sumida no meio do silêncio. Para todo sempre. A mesma psicohistória que prevê a queda pode também transmitir certezas quanto às idades de trevas que se seguirão.
O Império, como se acabou de dizer, manteve-se ao longo de 12.000 anos. As trevas que hão de vir durarão não 12 mais, sim, 30.000 anos. Um segundo império se erguerá, mas entre ele e a nossa civilização haverá 1000 gerações sofrendo. Devemos lutar contra isso. Um tanto recomposto. O senhor contradisse. Disse anteriormente que não podia evitar a destruição de Trantor. Daí presumivelmente a tal queda do Império. E não digo agora que poderemos evitá-la. Mas não é ainda demasiado tarde para encurtar o interregno que se seguirá. É possível, meus senhores, diminuir a redução da anarquia para 1 milênio, se for permitido ao meu grupo atuar, agora. Encontramo-nos num momento delicado, a trajetória da enorme massa de acontecimentos pode ser desviada um pouco, só um pouco. Não será nada de grandioso, mas pode ser suficiente para apagar 29.000 anos de miséria dos livros de história da humanidade. E como se propõe fazê-lo? Salvaguardando os conhecimentos da raça. A soma do conhecimento humano está para além de um só indivíduo, de 1000 indivíduos até. Com a destruição da nossa estrutura social, a ciência se fragmentará num milhão de pequenas partículas. Saber-se há muito de pequenas facetas de um conhecimento total. Por si serão inúteis, fragmentos de usos e costumes não terão significado e não serão ultrapassados. Perder-se-ão através das gerações. Porém, se prepararmos agora um relatório completo de todo o conhecimento, nunca se perderá. As gerações vindouras constituir-se-ão sobre esses fundamentos sem a necessidade de redescobri-los. 1000 anos farão o trabalho de 30.000. Tudo isto. Todo o meu projeto, os meus 30.000 homens com as suas mulheres e filhos, estão se dedicando à preparação da Enciclopédia Galáctica. Não será terminada durante o meu tempo de vida. Não viverei sequer o tempo necessário para ver o seu início. Mas pela época da queda de Trantor estará completa e cópias desse trabalho estarão espalhadas por todas as bibliotecas da galáxia. O martelo do comissário-chefe voltou a soar. Ari Seldon deixou o banco e sentou-se tranquilamente ao lado de Gaal. Sorriu e disse: Que tal achou a peça? O senhor não permitiu que os outros atores brilhassem. Mas o que acontecerá agora? Farão um intervalo no julgamento e tentarão chegar a um acordo comigo em particular. Como sabe, serei honesto com você, jovem. Não sei. E Seldon sorriu. Tudo depende do comissário-chefe. Tenho estudado durante anos. Tentei analisar suas reações, mas o senhor também conhece o risco da introdução de elementos vagos nas equações psicohistóricas. Mesmo assim tenho esperanças. A vaquinha aproximou-se, baixou a cabeça num cumprimento a Gaal, e inclinou-se para murmurar ao ouvido de Seldon. Funcionários anunciaram o adiamento do julgamento, e os guardas levaram-nos separadamente. A sessão do dia seguinte foi totalmente diferente. Ari Seldon e Gaal Durnik estavam a sós com os comissários na ampla sala. Estavam todos juntos, sentados a uma só mesa, quase sem qualquer separação entre juízes e acusados. Foram-lhes mesmo oferecidos charutos de uma caixa de plástico caleidoscópio que parecia água corrente. Os olhos eram atraídos ao movimento apesar de os dedos demonstrarem ser a superfície firme e seca. Seldon aceitou e Gaal recusou. O meu advogado não está presente. Intimou Seldon. Um dos comissários replicou: Já não se trata de um julgamento, Dr. Seldon. Estamos aqui para discutir a segurança do Estado. Lin Jishen moveu-se. Eu falarei. E os outros comissários encostaram-se preparados para ouvir. Ao redor de Shen formou-se um recinto de silêncio para o qual ele poderia deixar lançar suas palavras. Gaal conteve a respiração. Shen, seco e rijo, mais velho na aparência do que o era de fato. Era, na realidade, o imperador de toda a galáxia. A criança que usava o título era apenas um símbolo forjado por Shen, e já não era o primeiro. Shen abriu o discurso. Dr. Seldon, o senhor perturba a paz do Império. Ninguém que vive agora entre todas as estrelas da galáxia estará vivo daqui a 100 anos. Por que então preocuparmos-nos com acontecimentos que se desenrolarão daqui a 500 anos? Daqui a 5 anos nem eu estarei vivo. Respondeu Seldon, e mesmo assim vive em mim essa preocupação. Chamem-na idealismo, chamem-na identificação de mim próprio com essa generalização mística que denominamos de homem. Não tento compreender o misticismo.
Pode me dar uma boa razão para eu não me ver livre de você, e de um futuro desnecessário e inconfortável de 5 séculos o qual nem sequer chegarei a vislumbrar, dando uma ordem para sua execução imediata. Há uma semana. Respondeu Seldon tranquilo. Poderia tê-lo feito e retido talvez uma probabilidade em 10 de continuar vivo ao fim de 1 ano. Agora essa probabilidade quase se extinguiu, a 1 em 10.000. O suspiro barulhento dos comissários demonstrava bem o seu pouco à vontade. Gaal sentiu os cabelos eriçarem-lhe. Os olhos de Shen quase se cerraram. Como assim? A queda de Trantor. Explicou Seldon. Não pode ser detida seja qual for o esforço. Pode ser facilmente apressada, todavia. A história da interrupção do meu julgamento se espalhará através de toda a galáxia. A frustração dos meus planos para esclarecer o desastre convencerá o povo da ridícula promessa que o futuro contém para ele. Já recordam até as vidas dos seus avós com inveja. Verão que as revoluções políticas e a estagnação do comércio aumentarão. O sentimento predominante da galáxia será então o de egoísmo. Os ambiciosos não esperarão e os inescrupulosos pouco terão a temer. Pela ação de cada um deles apressar-se à decadência dos mundos. Ordene a minha execução e Trantor cairá dentro de 50 anos ao invés de 500, e o Senhor dentro de 1 ano. Essas são palavras concebidas para amedrontar crianças. Sua morte não é a única satisfação que teremos. Sua mão ergueu-se dos papéis onde descansava. Diga-me, sua atividade será unicamente a da preparação dessa enciclopédia de que nos falou. É esse o meu objetivo. E haverá necessidade de que esse trabalho seja feito em Trantor. Trantor. Meu senhor. Possui a Biblioteca Imperial, assim como os recursos da universidade. E se os senhores fossem colocados em outro ponto? Digamos, num planeta onde as pessoas e distrações de uma metrópole não interfeririam em suas contemplações, onde os seus homens possam devotar-se inteiramente ao seu trabalho. Não oferecerá isso qualquer vantagem. Vantagens mínimas talvez. Tal mundo foi escolhido para vocês. Pode trabalhar em paz, doutor, com os seus 100.000 colaboradores ao seu redor. A galáxia saberá que o senhor trabalhará para evitar a queda. Sorriu e continuou. Uma vez que eu não creio em muitas coisas, não me é difícil descrer dessa queda de modo a estar inteiramente convencido de que direi a verdade ao povo. Entretanto o senhor doutor não preocupará Trantor, e a paz do Império perdurará. Qual foi o mundo escolhido? Chama-se, creio, Terminas. Negligentemente o Supremo Lorde folheou os papéis sobre a mesa. A alternativa é a pena de morte para o senhor e para todos os seus colaboradores. Deixe de lado suas ameaças. A oportunidade que tem para escolher entre a morte e o exílio consta de 5 minutos. O mundo para onde será levado é desabitado, porém habitável e pode ser moldado a satisfazer as necessidades de estudiosos. É um pouco só. Mas fica no extremo da galáxia. Interrompeu Seldon. Como já frisei, é um pouco solitário. Será perfeito para as suas necessidades de concentração. Ainda lhe restam 2 minutos, precisamos de tempo para preparar tal viagem. Estão envolvidas 20.000 famílias. Será dado o tempo necessário. Seldon pensou durante um momento enquanto o último minuto expirava, e respondeu. Aceito o exílio. O coração de Gaal quase parou, via-se possuído de uma imensa alegria por ter escapado à morte. Contudo, no meio da sua satisfação encontrou ainda ocasião para ter pena de Seldon, pela derrota. Por muito tempo ficaram silenciosos, enquanto o táxi corria vertiginosamente através dos quilômetros de túneis, dirigindo-se para a universidade. Gaal foi o primeiro a falar. É verdade o que disse ao comissário. Sua morte apressaria a queda. Nunca minto quanto a dados psicohistóricos, além de que nada me auxiliaria neste caso. Shen sabia que eu dizia a verdade. Ele é um político inteligente e os políticos, dada a própria natureza do seu trabalho, devem farejar a verdade. Então que necessidade teve de aceitar o exílio? Seldon não respondeu. Quando entraram na área da universidade, os músculos de Gaal relaxaram-se por completo. Toda a universidade se achava banhada de intensa luz. Gaal quase se esquecera de que existia o sol, não porque a universidade se encontrasse sob céu aberto.
Todos os edifícios se achavam cobertos por uma cúpula de vidro. Essa matéria era polarizada de maneira a poder-se olhar diretamente para a estrela da qual provinham as radiações da luz. Sua luz era refletida pelo vidro de modo a inundar tudo em redor. Em si, as estruturas da universidade divergiam do tipo arquitetônico que predominava em Trantor. O brilho metálico era substituído por um branco tirante a marfim. Parece que os soldados já chegaram. Disse Seldon. O quê? Gal olhou ao redor e não longe viu realmente a figura de uma sentinela. Um oficial apresentou-se. Qual dos senhores é o Dr. Seldon? Após Seldon ter se apresentado, o oficial continuou. Estivemos à sua espera. O senhor e todos os seus homens se encontram, a partir deste momento, sob a lei marcial. Fui informado de que os senhores têm 6 meses para preparar a partida para Terminus. 6 meses. Começou Gaal, porém calou-se ao sentir a leve pressão dos dedos de Seldon no seu braço. São essas as minhas ordens. Repetiu o oficial. Quando o militar se foi, Gaal virou-se para Seldon. O que poderemos fazer em 6 meses? Seria melhor que tivessem acabado conosco. Calma, calma. Vamos para o meu escritório. O escritório não era muito grande, porém confortável. Se lá tivessem colocado fonocaptores ou qualquer outro instrumento de detecção, tudo quanto poderiam ouvir seria uma conversa banal de frases construídas ao acaso. Muito bem. Disse Seldon pondo-se à vontade. 6 meses são suficientes. Não vejo como. Porque, meu rapaz, num plano como o nosso, as ações dos outros são condicionadas às nossas necessidades. Já não lhe disse que Shen esteve submetido a uma análise maior do que possivelmente qualquer outro homem em toda a história. O julgamento não começou antes das circunstâncias nos mostrarem que o desfecho nos seria favorável. Não me diga que fez com que Me exilassem para Terminus. Por que não? os seus dedos tatearam a mesa, e parte da parede à sua frente abriu-se. Ali dentro encontrará vários microfilmes. Disse Seldon. Retire o que estiver assinalado com a letra T. Gaal esperou que Seldon ajustasse o filme ao projetor, e este deu ao jovem um par de óculos. Gaal colocou-os e viu o filme desenrolar-se ante os seus olhos. Surpreso. Perguntou-lhe Seldon. O senhor preparou há 2 anos a partida. 2 anos e meio. Claro está que não tínhamos certeza de que seria Terminus o local escolhido, mas nos baseamos numa suposição e atuamos de acordo com ela. Por quê? Não seria tudo muito mais controlado aqui em Trantor? Porque, trabalhando em Terminus, teremos o apoio imperial, sem causar o medo de colocar em perigo a segurança do imperador. Mas o senhor provocou esses temores para que o forçassem ao exílio. Não compreendo. Talvez porque 20.000 famílias não se deslocariam para longe de Trantor de livre vontade. Não percebo por que seriam forçados. Não quer explicar-se. Ainda não. Por ora satisfaça-se em saber que será estabelecido um refúgio científico em Terminus. E que será estabelecido um outro no extremo oposto da galáxia, na Ponte das Estrelas, por exemplo. Ademais, eu morrerei dentro em pouco, e o senhor verá mais do que eu. Não, nada de pesar nem de amabilidade. Os meus médicos dizem-me que não viverei além de 2 anos. Porém, a finalidade de minha vida foi alcançada e que circunstâncias melhores pode um homem almejar para a sua morte? E depois que o senhor morrer, haverá sucessores. Talvez o senhor, Dr. Durnick. Esses sucessores estarão habilitados a aplicar o toque final no esquema dos acontecimentos. Anacreon será instigado à revolta no momento propício. Após isso, os acontecimentos se sucederão por si mesmos. Não consigo entender. Compreenderá mais tarde. O rosto de Seldon parecia um pouco cansado. A maioria partirá para Terminus, porém alguns permanecerão. Será fácil conseguir. Quanto a mim, Terminou num sussurro que Gaal quase não ouviu. Estou no fim. Se inscreva no canal para os próximos capítulos.